Ficar rico é brutalmente simples, mas poucos têm estômago para aceitar o que isso significa. Não é sobre sorte, sobre estar no lugar certo ou conhecer as pessoas certas. É sobre entender o jogo e o que Maquiavel dizia sobre ele. O problema é que a maioria das pessoas não quer jogar. Querem ser boas, corretas, previsíveis, e o sistema adora gente assim. Você já percebeu como tudo à sua volta foi desenhado para te manter ocupado, mas nunca livre? Trabalhar, pagar contas, esperar o final de semana, repetir. Você acorda cansado, vive em função de promessas que nunca se concretizam e chama isso de vida normal. Mas essa normalidade é a armadilha mais eficiente que já existiu. O mundo moderno é uma extensão do pensamento maquiavélico, só que você está jogando no papel errado. Enquanto uns manipulam as regras, outros se orgulham de segui-las. E é por isso que uns acumulam poder e outros apenas sobrevivem. Maquiavel entendia algo que quase ninguém quer encarar. O poder e o dinheiro seguem quem tem coragem de se posicionar fora da multidão. Quem enxerga o jogo como ele é, não como foi ensinado a ser. Mas aqui está a verdade brutal. Você foi treinado para ser previsível. Te ensinaram que trabalhar duro é a chave. Mas ninguém te disse que trabalhar duro sem estratégia é só outro nome para ser explorado com eficiência. A elite não joga o mesmo jogo. Enquanto você troca tempo por dinheiro, eles compram tempo com dinheiro. Enquanto você tenta agradar, eles medem resultados. Enquanto você busca segurança, eles buscam poder. Maquiavel escreveu em O Príncipe que os homens devem ser conquistados ou destruídos. Traduzindo para o mundo de hoje, ou você entende as regras e joga com elas, ou será manipulado por quem entende. Ficar rico, no fundo, é brutalmente simples, mas exige brutalidade interna. Exige desapego da ideia de ser amado por todos. Exige coragem para ser incompreendido. Porque riqueza é consequência de clareza. E clareza só vem quando você cala o barulho externo e observa o tabuleiro com frieza. O homem estoico e o homem maquiavélico têm um ponto em comum. Ambos conhecem a si mesmos e entendem o comportamento humano. Enquanto o tolo reage, eles observam. Enquanto o tolo busca validação, eles buscam posição. Enquanto o tolo se cansa lutando por migalhas, eles constroem impérios no silêncio. Maquiavel não falava sobre maldade, falava sobre entender a natureza humana. E o estoicismo ensina exatamente isso. Que o poder começa quando você domina suas emoções e não se deixa abalar pelo caos do mundo. Então pergunte a si mesmo, você quer ser mais um espectador do jogo ou quer ser um jogador? Quer continuar acreditando que um diploma, um emprego estável e boas intenções vão te libertar? Ou quer finalmente enxergar que o jogo é sobre comportamento, não sobre títulos? Quem entende o jogo do dinheiro percebe algo desconfortável. A riqueza não é democrática. Ela vai sempre para quem pensa diferente. E pensar diferente em um mundo que valoriza a mediocridade é um ato de rebeldia. É preciso coragem para se tornar frio e estratégico em um mundo que glorifica a impulsividade. Coragem para dizer não ao conforto e sim ao controle. Coragem para sair do grupo e caminhar sozinho até entender o mapa invisível do poder. Ficar rico é simples, porque o caminho é previsível. Domine sua mente, aprenda o jogo e proteja sua energia. Mas quase ninguém faz isso, porque é mais fácil culpar o sistema do que enxergar a própria fraqueza. A verdade é que o sistema não precisa te prender com correntes. Ele te prende com distrações, com promessas, com conforto, com entretenimento. E você chama isso de vida boa. Enquanto isso, os que aprenderam o jogo se movem em silêncio.
Eles não reclamam do sistema, eles o utilizam. Entendem que as regras não foram feitas para serem seguidas, mas compreendidas e, quando possível, dobradas. Maquiavel diria que a aparência de virtude é mais útil do que a virtude em si. Em outras palavras, o mundo não recompensa o que é justo, mas o que é percebido como forte. E força, no mundo real, é a capacidade de agir com estratégia, não com emoção. O homem estoico entende isso. Ele sabe que o poder não vem de falar muito, mas de agir certo. Que riqueza não é sorte, é consequência de um posicionamento mental inabalável. E que todo império começa na mente de alguém que parou de pedir permissão para existir. O primeiro passo para dominar o dinheiro é dominar o próprio ego, porque enquanto você busca aprovação, outros buscam vantagem. Enquanto você tenta provar que é bom, eles tentam entender o que funciona. E no final, é isso que separa os ricos dos conformados. Então, antes de buscar fórmulas mágicas, olhe para dentro. Pergunte-se: eu tenho coragem de pensar diferente? De ser o estrategista da própria vida? Ou vou continuar acreditando nas promessas de quem lucra com a minha ignorância? A filosofia de Maquiavel não é um convite à malícia. É um lembrete de que quem entende o poder nunca é vítima dele. E talvez esse seja o primeiro passo para a sua liberdade. Parar de agir como servo e começar a pensar como príncipe. Você quer saber o que realmente separa quem conquista a riqueza de quem passa a vida sonhando com ela? Não é o QI, não é talento. É a clareza de propósito e a frieza nas decisões. Os ricos entendem o que a maioria ignora. Dinheiro é apenas uma ferramenta, mas uma ferramenta que só funciona nas mãos de quem domina o próprio comportamento. A pobreza, muitas vezes, não é falta de oportunidade, mas de estratégia mental. E Maquiavel já dizia: os homens se esquecem mais rapidamente da morte do pai do que da perda da herança. Em outras palavras, o dinheiro mexe com a verdadeira natureza das pessoas, revela quem é forte e quem vive de ilusão. O homem estoico entende isso. Ele não se deixa cegar por ambição, mas também não se engana com humildade passiva. Ele sabe que viver bem não é pecado, é sabedoria. O problema é que a sociedade fez você acreditar que buscar prosperidade é sinal de ganância, quando na verdade é sinal de liberdade. Ser pobre de propósito virou virtude, e ser livre virou crime. A verdade é que o sistema precisa de pessoas disciplinadas o bastante para trabalhar, mas obedientes o suficiente para nunca questionar. E o segredo da riqueza começa justamente quando você começa a questionar. Questionar o que te ensinaram sobre dinheiro. Questionar por que o certo parece sempre te deixar no mesmo lugar. Questionar por que todos falam sobre sucesso, mas poucos o vivem. Maquiavel afirmava que quem deseja ser obedecido precisa saber mandar. E quem deseja ser livre precisa saber desobedecer. A obediência cega é a prisão mais confortável do mundo. As pessoas dizem: eu não tenho tempo, mas passam o dia dando tempo aos outros. Trabalham para empresas que não as valorizam, compram o que não precisam e chamam isso de estabilidade. Mas estabilidade sem liberdade é apenas uma forma elegante de prisão. Você quer ficar rico? Comece com um ato de rebeldia silenciosa. Não desperdice o seu tempo, porque tempo é a matéria-prima de toda riqueza. Quem entende o valor do tempo, entende o valor do dinheiro. E quem desperdiça tempo está pagando o preço mais alto sem perceber. A filosofia estoica te ensina a dominar as emoções. Maquiavel te ensina a dominar o jogo. Juntas, elas criam o homem completo, calmo, estratégico e imune à manipulação. Enquanto o mundo reage, ele observa. Enquanto os outros se ofendem, ele calcula. Enquanto todos dormem, ele constrói. E aqui está a parte brutal.
Para ficar rico, você precisa aceitar que nem todos vão entender o seu caminho. Você será criticado por quem nunca tentou nada, chamado de frio, arrogante, individualista. Mas a verdade é simples. Quem não tem coragem de se destacar vai tentar te puxar de volta para a mediocridade. É por isso que a solidão é um estágio inevitável na jornada da riqueza. Não a solidão triste, mas a solidão estratégica, o período em que você se afasta do barulho para entender quem realmente é. O homem estoico valoriza o silêncio porque sabe que nele nasce a visão. E é a visão que cria riqueza, não o esforço cego. Maquiavel dizia que os homens julgam mais com os olhos do que com o coração. Por isso, quem quer poder precisa aprender a controlar percepções. Ser rico não é só ter dinheiro, é saber projetar força. O mundo não respeita quem pede, respeita quem impõe. E isso não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com postura. Poder é energia, e energia não se implora, se transmite. O homem que conquista a riqueza entende que cada escolha tem um custo invisível. O custo de dizer sim ao conforto é dizer não à grandeza. O custo de agradar é abdicar da autenticidade. O custo de seguir as regras é viver segundo o manual dos outros. E é por isso que só poucos acumulam poder, porque só poucos têm coragem de pagar o preço da liberdade. A brutalidade de ficar rico está na honestidade do processo. Não há atalhos, não há sorte, há decisões, há sacrifício, há foco. Enquanto todos querem prazer, o homem estoico busca propósito. Enquanto todos buscam reconhecimento, ele busca domínio. Você não precisa ser cruel com os outros, mas precisa ser implacável consigo mesmo. Não há riqueza sem disciplina. E disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. É construir todos os dias algo que o futuro vai agradecer. Quer mudar sua vida financeira? Comece mudando a forma como pensa sobre si mesmo. Pare de se ver como uma vítima e comece a se ver como um estrategista. Cada vez que você diz "eu não posso", está reforçando a narrativa que te mantém preso. A mente é o primeiro império que você precisa conquistar. Maquiavel dizia que o primeiro método de estimar a inteligência de um governante é observar os homens que o cercam. E o mesmo vale para você. Olhe ao redor. Com quem você passa seu tempo? Eles te inspiram ou te drenam? Te fazem pensar maior ou justificam tua estagnação? Porque o ambiente molda o destino. E se você quer se tornar grande, precisa estar perto de grandeza. A riqueza é uma consequência da mente que aprendeu a não desperdiçar energia. Cada vez que você reage por emoção, alguém ganha dinheiro com a sua distração. Cada vez que você se compara, alguém lucra com sua insegurança. Cada vez que você busca aprovação, alguém te vende um padrão que te mantém pequeno. Liberdade financeira é, antes de tudo, liberdade mental. No final, Maquiavel e os estoicos concordariam em uma coisa: o verdadeiro poder está no controle. O controle de si, do tempo, das emoções e das ações. O homem que domina isso não precisa correr atrás de dinheiro. O dinheiro o segue. E é por isso que, no fundo, ficar rico é brutalmente simples. Mas exige que você deixe morrer a parte de você que ama a mediocridade. A parte que busca conforto, que teme o julgamento, que quer aprovação. A riqueza não é para quem sonha, é para quem decide. Quando você começar a pensar como um estrategista, o mundo muda. As oportunidades aparecem porque você passa a enxergar o que antes ignorava. As pessoas te respeitam porque sentem a sua presença. E o dinheiro vem porque você se tornou alguém que o atrai, não que o persegue. A partir de hoje, olhe para si como o comandante da sua própria vida. Não aceite o papel de servo num jogo que você nasceu para dominar. A riqueza é uma questão de consciência, e a consciência é o início da liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você,
inscreva-se no canal O Viking Estoico, deixe o seu like e escreva nos comentários. A riqueza começa na mente. Porque, no fim das contas, Maquiavel estava certo. Quem entende o poder nunca é refém dele.